A paz do Senhor. O tema da nossa palavra de hoje é Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ela está em Marcos 10, do 47 ao 51. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Sabe, muitas vezes a gente encontra tantas lutas, tantas dificuldades, tantas coisas acontecendo ao nosso redor, tantas coisas ao mesmo tempo, tantas notícias. E nós nos sentimos muitas vezes atropeladas por tantos acontecimentos. Quando a gente pensa que a gente está se erguendo, surge uma outra coisa, e uma outra, e uma outra, e assim vai, e nós vamos ali seguindo, quase que sobrevivendo e não vivendo. Mas na maioria das vezes a gente está como Bartimeu, com uma autorização para mendigar, com uma capa sobre os nossos ombros, uma capa muitas vezes de vitimismo, uma capa de muitas vezes de isso não é justo, uma capa muitas vezes de medo, uma capa onde a gente se sente inferior, incapaz, uma capa. Uma capa colocada de forma legal, porque nós autorizamos essa capa a ser colocada nos nossos ombros. E como? Nós recebemos essa capa com a carga do dia a dia e colocamos essa capa. Bartimeu, ele mendigava na rua, ele era cego e ele tinha uma capa, e a gente não sabe se aquela capa foi dada a ele, se ele adquiriu aquela capa de uma outra forma, a gente não sabe. O que a gente sabe é que ele aceitou aquela capa que dava a ele legalidade de ficar pelas ruas mendigando. E muitas vezes, como filhos de Deus, como servos, como pessoas que caminham conhecendo a palavra de Deus, nós também caminhamos mendigando, clamando, suplicando ao Senhor por migalhas, quando nós temos uma mesa preparada para nós. Então, o nosso tema de hoje, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, é aquilo que a gente, eu creio que nós temos que parar e olhar para a cruz e para o sacrifício da cruz e falar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E entender que alguém está dizendo, o Espírito Santo está dizendo: anime-se, venha, ele, Jesus, está chamando. E aí a gente toma a atitude que Bartimeu tomou, e a gente joga essa capa fora, essa capa de vitimismo, essa capa de injustiça, essa capa de não suporto mais, de não aguento mais. A gente joga essa capa fora e a gente levanta num salto de alegria com a certeza de que é Jesus que está fazendo esse chamado de venha, depois que a gente clamou por ele. Sabe, muitas vezes a gente precisa do milagre da transformação, porque muitas vezes a gente pensa
que está transformado, mas a gente não está. Quando Bartimeu arrancou aquela capa, ele estava dizendo ali, em outras palavras, eu nunca mais quero ver essa capa em cima de mim. Eu quero prover os meus recursos e eu quero deixar toda essa poeira de medo, de amargura, de vitimismo e de desesperança. Eu quero deixar isso tudo para trás. Eu quero o milagre da transformação de Jesus na minha vida. Muitas vezes a gente acha que já alcançou, como eu já disse. Mas quando a situação vem, quando as coisas apertam, quando a prova vem, a prova, ela não vem para nos transformar, ela não vem para nos mudar. Ela vem para revelar aquilo que ainda não foi transformado dentro de nós e precisa ser transformado. E no lugar da gente aproveitar esse momento da prova, onde aquilo é revelado, e tirar essa capa e jogar isso fora e chamar por Davi, pelo filho de Davi, pela misericórdia de Jesus, a gente se embrulha mais na capa, se vitimiza mais, se aperta mais ali naquela desesperança disfarçada de fé, quando a gente só clama, mas sem acreditar no milagre, porque a gente clama, mas a gente não se anima, a gente clama, mas a gente não levanta num salto de quem já recebeu o milagre. Sabe, o que nos diferencia do resto do mundo é a maneira de pensar. O mundo passa pelas mesmas coisas que nós passamos. Nós e eles que estão no mundo. Temos doenças, sofremos com perdas, algumas vezes passamos por dificuldades financeiras, mas o que nos diferencia é onde nós buscamos o nosso socorro, é onde a gente pensa que a nossa esperança está. Se nós trazermos à nossa mente a sabedoria de Cristo e agirmos diferente do mundo, então nós somos um povo separado, um povo escolhido. Mas se nós pensamos como o mundo pensa, que aquele mal vai nos afligir independente da permissão de Deus, que nós não vamos conseguir superar essa dificuldade independente da permissão de Deus, se nós pensamos como o mundo pensa, vivendo no mundo onde as pessoas mundanas vivem, sendo impactadas pelas notícias e por tudo que acontece nesse mundo, então nós não podemos dizer que somos um povo escolhido e separado, porque estamos misturados com o mundo, vivendo no mundo, porque o nosso pensamento não foi levado cativo à sabedoria de Jesus Cristo. Eu ouvi um louvor hoje que me fez entender muitas coisas. Que a tempestade é você, é Deus. Que a chuva forte é você, é Deus. Que o vento forte é você, é Deus. E o que me faz tremer as pernas é Deus. A porta aberta é Deus, mas a fechada também é Deus. É tudo sobre Deus. Quando eu ouvi esse louvor, que depois eu coloco o nome, quando eu ouvi esse louvor, eu fiquei refletindo, tudo é Deus. Quando nós somos um povo separado e escolhido, quando nós trazemos à nossa mente a sabedoria de Cristo Jesus, tudo é Deus, tudo é Deus. Então, quando nós estamos nessa posição de povo de Deus, de escolhidos de Deus, de um povo separado para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, aquele que nos tirou da condenação, da morte e nos colocou no lugar da vida eterna. Quando nós entendemos isso, nós não podemos caminhar com uma capa de vergonha sobre nós. Sabe,
quando Jacó estava lá com Labão, e Labão, sogro dele, o enganava, dava golpe nele e o trapaceava. E quando ele começou a perceber que os irmãos, os cunhados, os irmãos das esposas dele, estavam com inveja e começaram a articular contra ele, quando ele percebeu que o próprio Labão estava diferente com ele e ele se preocupou com aquilo, Deus o procurou e disse para ele, lá em Gênesis 31, a gente lê isso, 31, versículo 3. Então o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Sabe, quando Deus está na tempestade, quando Deus está na chuva forte, quando Deus está no vento forte, quando Deus faz as nossas pernas tremerem, quando Deus está na porta que se fecha, quando Deus está na porta que se abre, Deus, ele também está dizendo para nós o momento de esperar, de ficar na terra, como ele falou para Isaac, mas ele também está ali com a voz dele, nos dizendo que é para nós sairmos. Independente de ficarmos ou de sairmos, ele estará conosco. Ele sempre estará conosco. Mas para ele estar conosco, nós precisamos estar com ele. E para nós estarmos com ele, nós não podemos carregar nenhum tipo de capa que nos coloca como pessoas que não têm um Deus tão poderoso na vida. Porque essa capa passa a nos dominar, essa capa passa a nos comandar. É ela que está nos revestindo, não é a glória de Deus, é ela. A capa do medo, da vergonha, da desonra, a capa da insegurança, a capa do aprisionamento mental e espiritual que não que nos impede de romper, de florescer. Essa capa, ela precisa ser arrancada. Mas Bartimeu podia ter arrancado ela a qualquer momento. Ele poderia ter arrancado ela. Mas só tem um que pode curar a cegueira de Bartimeu. Só tem um que pode fazer Bartimeu enxergar. E só tem um que pode dar a ele a coragem, a ousadia de lançar fora essa capa. E esse um é suficiente, se chama Jesus Cristo. E quando nós clamamos, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando nós falamos isso em alto e sonoro som, e com toda a força da nossa alma, e com toda a fé, e com todo vigor, com todo o nosso crer, com zero de incredulidade, quando nós falamos bem alto, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, é impossível não levantarmos num salto e arrancarmos essa capa e lançarmos ela fora, porque é impossível que a gente não tenha sentido no nosso espírito sendo testificado. Anime-se, ele mandou te chamar. Então, o que eu deixo hoje de mensagem é isso. Eu não sei qual é a sua capa. Eu sei quais são as minhas. Algumas eu até desconheço, porque só Deus sonda e conhece o meu coração profundamente. Mas eu já clamo a Ele que venha trazendo à tona, tirando o que está oculto dentro de mim, de capas e capas e capas, para que eu possa, a cada uma delas, arrancar, lançar fora, porque eu sou filha de um Deus que colocou sobre mim uma capa de glória, de honra, de esplendor, porque eu sirvo a um Deus vivo, um Deus que fala comigo, um Deus que, quando criou o homem, criou para ter um encontro de intimidade com ele, de conversar com ele. Esse Deus conversa comigo, ele fala comigo. E ele não fala com alguém que fica de cabeça baixa, cego, mendigando, com uma capa cobrindo, tampando, se escondendo. Ele fala com alguém que ele fez a imagem e semelhança dele.
para honrar o nome dele, louvar o nome dele, adorar o nome dele. E é assim que Deus nos vê, e é assim que nós precisamos nos ver. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Amém?